Você já deve ter escutado alguém falar a seguinte frase em algum momento de crise: "Vou conseguir ou morrer tentando". Foi exatamente isso que aconteceu com o atacante uruguaio na Copa de 1954. Esse jogador perdeu a vida comemorando um gol. O que aconteceu depois é inacreditável. Como tudo começou. A trajetória do jogador Juan Holberg é daquelas que mais parecem um filme de ação eletrizante. O atleta, que ficou famoso por jogar na seleção uruguaia e virar um técnico de sucesso no Peru, na verdade era argentino. Pois é, torcedor, desde o início ele já mostrava que estava disposto a fazer coisas impossíveis. Por muitos anos, Uruguai e Argentina eram os principais rivais no futebol mundial. Chegaram até a disputar a primeira final de Copa do Mundo da história. Mas como já dissemos, Juan nasceu para quebrar barreiras. Durante as categorias de base, ele foi goleiro na Argentina, mas o sucesso profissional veio como atacante no futebol uruguaio. E foi lá que ele quase alcançou a glória máxima no futebol. Mas ficou apenas no quase, porque algo errado aconteceu no meio do caminho. Em 1949, Juan foi contratado pelo Peñarol. Seu bom desempenho fez com que os torcedores pedissem a naturalização dele. Afinal, logo viria a Copa do Mundo e muita gente queria ver o jogador defendendo as cores da seleção uruguaia. Os uruguaios teriam grande chance de conquistar o bicampeonato mundial com ele no elenco. Mas o processo de cidadania não foi feito a tempo e Juan ficou fora da Copa. O resto da história muitos já conhecem. O Uruguai foi para a final e venceu o Brasil de virada em pleno Maracanã. Aquilo deixou muito triste os milhares de brasileiros que lotaram o estádio naquele dia. E, de certa forma, também deixou um pouquinho chateado aquele argentino de coração uruguaio. Juan não estava junto quando o futebol do Uruguai conquistou a maior glória de sua história. Você consegue imaginar como isso foi frustrante para ele? Uma oportunidade assim não acontece para qualquer atleta e ele não pôde estar lá. Mesmo assim, Juan não desanimou. Continuou trabalhando duro e fazendo muitos gols. Passado algum tempo, ele finalmente conseguiu a cidadania uruguaia, até que a recompensa veio 4 anos depois. Em 1954, Juan foi convocado para fazer parte da seleção que iria jogar o Mundial na Suíça. Era a primeira vez que ele viajaria para fora da América do Sul. Só por isso, já seria uma experiência inesquecível. Ele sequer imaginava que viveria uma tragédia naquela competição. Já aproveite para deixar seu like, se inscrever no canal e entenda como foi essa incrível aventura que quase custou a vida de Juan. A ressurreição. Ao viajar para o Mundial da Suíça, Juan sabia que aquela era sua chance de ouro e ia tentar de tudo para fazer bonito. E quando dizemos isso, é porque ele realmente tentou de tudo, até ressuscitar no meio de uma partida. A situação sobrenatural aconteceu durante a semifinal contra a Hungria. O jogo não seria nada fácil, já que os húngaros vinham atropelando todos os seus adversários até aquela partida. Foram 21 gols nas 3 primeiras partidas daquela Copa. Algo assim nunca mais voltou a acontecer em uma Copa do Mundo. O favoritismo da Hungria se manteve firme no jogo contra o Uruguai. A seleção abriu 2-0 e partia rumo à final. Quem sabe até com uma goleada. Mas Juan não queria ser apenas um figurante dessa história. Nos 3 primeiros jogos do Uruguai, ele não tinha marcado gol e estava vendo sua oportunidade de se consagrar. Foi aí que ele pensou, é agora ou nunca, e partiu com toda a fúria para tentar recuperar o placar desfavorável. E não é que seu esforço valeu a pena. Aos 30 minutos do segundo tempo, ele marcou o primeiro gol do Uruguai na partida. E depois de tanta insistência, ele empatou o jogo 11 minutos depois. Aquele gol dava uma sobrevida aos uruguaios na competição, mas quase acabou com a vida de Juan. Enquanto a torcida vibrava eufórica, o jogador não teve tempo para grandes comemorações. O herói uruguaio tombou logo que partiu para o abraço. Depois de uma partida tensa como aquela, ele não aguentou e desmaiou com um ataque cardíaco. Por alguns segundos, ele deixou esta vida. É isso mesmo, torcedor!
Você já deve ter visto alguns casos assim nesses últimos anos. Mas o caso de Juan Holberg foi além do que se pode imaginar. Ele foi salvo graças ao trabalho do médico da seleção, que ressuscitou o jogador após fazer uma massagem cardíaca e aplicar alguns medicamentos. Ao ver o jogador de pé novamente, o doutor apenas exclamou: "Hoje é seu dia", e aparentemente era seu dia mesmo. Se você acha que já viu muitos milagres em uma Copa do Mundo, prepare-se para algo surpreendente. A massagem trouxe Juan de volta à vida e ao jogo também. Após alguns minutos se recuperando do susto, ele disse que queria voltar à partida contra todas as indicações dos médicos. Nos dias de hoje, ele seria levado ao hospital e possivelmente a partida seria paralisada. Mas estamos falando da década de 1950, quando pouco se falava em segurança para jogadores e torcedores. Naquele momento, ele não pensava na sua saúde, e sim na vaga para a final da Copa. E o jogo seguiu empatado e foi para a prorrogação. E não é que no comecinho da prorrogação, lá estava Juan entrando em campo novamente para tentar ajudar seus companheiros. Se isso não é um jogador raçudo, então nenhum outro pode ser chamado assim. Mas todo o esforço que ele fez para salvar seu time foi em vão. A seleção da Hungria voltou a ser superior no segundo tempo da prorrogação e marcou 2 gols, decretando a passagem para a final. O sonho de erguer o troféu estava liquidado. Mas não era um ataque cardíaco e uma eliminação que iriam abalar Juan. Se você achou que ele já tinha sido corajoso demais nessa, não pense que ele parou por aí. 3 dias depois, lá estava ele para encarar mais um duelo de grandes emoções. O uruguaio estava presente durante os 90 minutos na decisão de terceiro lugar contra a Áustria. Mais uma vez, a seleção não teve sucesso na disputa. O jogo acabou 3-1 para os austríacos. E adivinha quem marcou o gol uruguaio? Exatamente, Juan Holberg, o verdadeiro coração valente. Dessa vez, ele não passou mal. Nem parecia que alguns dias antes ele quase tinha perdido a vida diante de um esforço colossal. O Uruguai terminou a competição em 4º lugar, algo que para Juan não parecia ser satisfatório. A seleção acabou nem se classificando para a Copa seguinte e a vontade que o jogador tinha em participar de mais um Mundial ficou só na vontade mesmo. Depois daquele incidente quase fatal, ele ainda viveria mais 42 anos para contar essa história impressionante. Mas antes de partir definitivamente, a vida ainda reservava fortes emoções para ele. Muitas situações impressionantes ainda ocorreriam em sua trajetória. A vida após a sobrevida. Aquela semifinal não foi a única vez que Juan sobreviveu para voltar a jogar. Logo após aquela emocionante participação na Copa do Mundo, ele sofreu um acidente de carro que o impediu de jogar por anos. Retornou aos gramados só em 1958, mas aí já não tinha o mesmo brilho e rodou por alguns clubes menores até se aposentar. Depois disso, virou treinador e viveu no auge da segunda carreira em 1970, também numa Copa do Mundo. Ele foi o técnico da seleção uruguaia naquele Mundial, onde o Uruguai foi eliminado pelo Brasil nas semifinais. Acabou a competição em 4º lugar, igualando seu feito como jogador em 1954. Por pouco, Juan não virou herói nacional outra vez. Nessa ocasião, o coração foi mais resistente. Depois disso, ainda passou por alguns clubes do Peru, onde fixou uma nova pátria. Viveu no país até 1996, quando seu coração parou definitivamente. Aquele mesmo coração que deu um pequeno susto 4 décadas atrás, desta vez não resistiu mais. Infelizmente, acidentes podem acontecer com atletas de alto nível. Em 2006, o goleiro Petr Cech também viveu momentos de angústia dentro de campo. Assista a este vídeo e entenda por que Petr Cech nunca tira o capacete. Aqui está a verdade.